Você acredita que um pedido impossível de duas crianças pode transformar três vidas para sempre? Esta é a história de Miguel e Davi, dois irmãos que pediram a um desconhecido na rua para fingir ser o pai deles por um dia. O que eles não sabiam é que esse homem estava tão sozinho quanto eles. Se inscreva no canal agora para ouvir esta história completa que vai mexer com seu coração e te lembrar de que milagres acontecem quando abrimos nossos corações para o amor. Vamos começar? O despertador não tocou novamente. Miguel, de 12 anos, abriu os olhos com a mesma sensação pesada no peito que o acompanhava todas as manhãs, a consciência imediata de que eram apenas ele e Davi contra o mundo. O apartamento pequeno e mal iluminado parecia ainda menor na luz pálida que se infiltrava pelas cortinas gastas. O cheiro de café requentado do dia anterior impregnava o ar, misturado ao aroma doce e familiar do pão que sua mãe havia deixado preparado antes de sair para o primeiro dos seus 3 empregos. Davi, acorda, murmurou Miguel, balançando suavemente o ombro do irmão de 9 anos. O garoto mais novo se encolheu ainda mais debaixo do cobertor fino, seus cabelos castanhos desarrumados formando um ninho rebelde contra o travesseiro. A mãe já foi trabalhar. Temos que nos preparar sozinhos. Davi abriu os olhos devagar, aqueles olhos castanhos que espelhavam os de Miguel, mas que ainda guardavam uma inocência que o irmão mais velho sentia que havia perdido cedo demais. Ela deixou algo para o café? Perguntou Davi com a voz rouca de sono. Deixou sim. Pão com margarina e um pouco de leite. Miguel se levantou, passando a mão pelos cabelos. Seus movimentos eram precisos, econômicos, havia aprendido a ser eficiente por necessidade. Vamos, Davi. Não podemos nos atrasar hoje. A cozinha minúscula era um testemunho silencioso da ausência. Não havia pratos empilhados de um café da manhã em família, não havia vozes masculinas graves ecoando pelo apartamento, não havia o cheiro de aftershave ou o som de um jornal sendo folheado. Apenas 2 meninos tentando preencher um espaço que parecia sempre maior do que eles conseguiam ocupar. Miguel, disse Davi enquanto mastigava devagar seu pedaço de pão, você acha que a mãe fica triste porque não temos um pai? A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele parou de mexer no copo de leite e olhou para o irmão. Nos olhos de Davi, havia uma vulnerabilidade que fazia o coração de Miguel se apertar. Não sei, Davi. Acho que ela fica triste por muitas coisas. Mas ela nos ama muito. Eu sei que ela nos ama, disse Davi, balançando as pernas na cadeira alta demais para ele. Mas às vezes eu fico pensando, como seria ter um pai? Sabe? Alguém que chegasse em casa e perguntasse como foi na escola. Alguém que pudesse me ensinar a jogar futebol direito. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele mesmo havia tido esses pensamentos milhares de vezes, especialmente durante as noites quando ouvia a mãe chorando baixinho no quarto dela, pensando que os filhos estavam dormindo. Um dia as coisas vão melhorar, foi tudo o que conseguiu dizer, embora ele mesmo não soubesse se acreditava naquelas palavras. O apartamento ficou em silêncio novamente, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da parede, o mesmo relógio que havia pertencido à avó, uma das poucas coisas que sobrou depois que tudo mudou. Miguel terminou de se arrumar com os movimentos automáticos de quem havia se tornado adulto antes da hora, verificando se Davi havia escovado os dentes, se os cadernos estavam na mochila, se tinham as chaves de casa. O despertador não tocou novamente. Miguel, de 12 anos, abriu os olhos com a mesma sensação pesada no peito que o acompanhava todas as manhãs, a consciência imediata de que eram apenas ele e Davi contra o mundo. O apartamento pequeno e mal iluminado parecia ainda menor na luz pálida que se infiltrava pelas cortinas gastas. O cheiro de café requentado do dia anterior impregnava o ar, misturado ao aroma doce e familiar do pão que sua mãe havia deixado preparado antes de sair para o primeiro dos seus 3 empregos. Davi, acorda, murmurou Miguel, balançando suavemente o ombro do irmão de 9 anos. O garoto mais novo se encolheu ainda mais debaixo do cobertor fino, seus cabelos castanhos desarrumados formando um ninho rebelde contra o travesseiro. A mãe já foi trabalhar. Temos que nos preparar sozinhos. Davi abriu os olhos devagar, aqueles olhos castanhos que espelhavam os de Miguel, mas que ainda guardavam uma inocência que o irmão mais velho sentia que havia perdido cedo demais.
Ela deixou algo para o café? Perguntou Davi com a voz rouca de sono. Deixou sim. Pão com margarina e um pouco de leite. Miguel se levantou, passando a mão pelos cabelos. Seus movimentos eram precisos, econômicos, havia aprendido a ser eficiente por necessidade. Vamos, Davi. Não podemos nos atrasar hoje. A cozinha minúscula era um testemunho silencioso da ausência. Não havia pratos empilhados de um café da manhã em família, não havia vozes masculinas graves ecoando pelo apartamento, não havia o cheiro de aftershave ou o som de um jornal sendo folheado. Apenas dois meninos tentando preencher um espaço que parecia sempre maior do que eles conseguiam ocupar. Miguel, disse Davi enquanto mastigava devagar seu pedaço de pão, você acha que a mãe fica triste porque não temos um pai? A pergunta atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele parou de mexer no copo de leite e olhou para o irmão. Nos olhos de Davi, havia uma vulnerabilidade que fazia o coração de Miguel se apertar. Não sei, Davi. Acho que ela fica triste por muitas coisas. Mas ela nos ama muito. Eu sei que ela nos ama, disse Davi, balançando as pernas na cadeira alta demais para ele. Mas às vezes eu fico pensando, como seria ter um pai? Sabe? Alguém que chegasse em casa e perguntasse como foi na escola. Alguém que pudesse me ensinar a jogar futebol direito. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele mesmo havia tido esses pensamentos milhares de vezes, especialmente durante as noites quando ouvia a mãe chorando baixinho no quarto dela, pensando que os filhos estavam dormindo. Um dia as coisas vão melhorar, foi tudo o que conseguiu dizer, embora ele mesmo não soubesse se acreditava naquelas palavras. A escola municipal Santos Dumont fervilhava com a energia matinal de crianças correndo pelos corredores, mas Miguel caminhava com passos medidos, mantendo Davi próximo a ele. Era um hábito protetor que havia desenvolvido, ser os olhos e ouvidos do irmão mais novo, antecipar problemas, criar uma bolha de segurança em um mundo que muitas vezes parecia hostil a meninos sem pai. Miguel! Miguel! A voz estridente de Carla, colega de classe de Miguel, cortou o ar matinal. Ela corria em direção a eles, os cabelos loiros balançando, o rosto vermelho de excitação. Você já soube? Já soube da festa do Dia dos Pais? O estômago de Miguel despencou. Dia dos Pais. As duas palavras que ele mais temia ouvir na escola. Que festa? Perguntou, embora já temesse a resposta. A diretora vai anunciar agora no pátio. Vai ser incrível este ano. Não vai ser só aquela apresentaçãozinha chata de sempre. Vai ter competições entre pais e filhos, um almoço especial, e cada turma vai apresentar algo diferente. Carla falava rapidamente, as palavras atropelando umas às outras. Meu pai já disse que vai tirar folga do trabalho. Ele nunca perde uma apresentação minha. Davi puxou discretamente a manga da camisa de Miguel. Quando o irmão mais velho olhou para baixo, viu nos olhos castanhos do menino uma mistura de esperança e medo que fez seu coração se partir. A gente vai participar, murmurou Davi, baixo o suficiente para que apenas Miguel pudesse ouvir. Antes que Miguel pudesse responder, o sino ecoou pelos corredores e todos os alunos começaram a se dirigir para o pátio central. A diretora, Dona Helena, uma mulher robusta de 50 anos com um sorriso que geralmente tranquilizava os alunos, estava de pé no pequeno palco improvisado, segurando um microfone. Bom dia, queridos alunos, sua voz ecoou pelas paredes. Tenho uma notícia muito especial para vocês. Este ano, nossa celebração do Dia dos Pais será diferente. Será no próximo sábado, e queremos que seja um evento que vocês nunca esqueçam. Miguel sentiu Davi se aproximar mais dele, procurando proteção. Ao redor deles, as crianças murmuravam empolgadas, algumas já gesticulando e planejando o que fariam com seus pais. Miguel observou discretamente os rostos ao seu redor. Havia outros como eles? Outras crianças que sentiriam aquele aperto no peito ao ouvir sobre celebrações que pareciam ser feitas para famílias que eles não tinham? Haverá jogos, competições, um almoço especial preparado pela nossa cozinha, e cada turma apresentará uma homenagem especial para os papais. É obrigatório que cada aluno participe com seu pai ou responsável masculino,
continuou Dona Helena, inconsciente do impacto que suas palavras causavam em algumas crianças. Temos certeza de que será um dia inesquecível para toda a família escolar. As palavras obrigatório e responsável masculino ecoaram na mente de Miguel como um sino funeral. Ele olhou para Davi e viu que o irmão menor havia baixado a cabeça, os ombros caídos em uma postura de derrota que era jovem demais para carregar. E não se esqueçam, acrescentou a diretora com um sorriso radiante, façam questão de convidar seus pais com antecedência. Queremos que todos estejam presentes neste dia especial. Quando o anúncio terminou e as crianças começaram a se dispersar, Miguel e Davi ficaram parados no meio do pátio como duas ilhas solitárias em um oceano de excitação. Ao redor deles, colegas conversavam animadamente sobre o que fariam, sobre como seus pais reagiriam, sobre as competições que poderiam ganhar juntos. Miguel, a voz de Davi saiu em um sussurro áspero, o que a gente vai fazer? O caminho de volta para casa nunca havia parecido tão longo. Miguel e Davi caminhavam em silêncio pelas ruas familiares do bairro, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O peso da mochila escolar parecia insignificante comparado ao peso que ambos carregavam no peito. Era Davi quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz pequena quase perdida no ruído do trânsito. Os outros meninos da minha turma já estão falando sobre o que vão fazer com seus pais. O João disse que o pai dele vai ensinar ele a fazer o nó da gravata para a apresentação. O Pedro disse que o pai já comprou uma camisa igual a dele para usarem juntos. Miguel parou de andar. Eles estavam na frente da padaria do seu Joaquim, o mesmo lugar onde sempre paravam para olhar os doces na vitrine quando tinham algum dinheiro sobrando, o que não era frequente. Mas hoje, nem os brigadeiros conseguiam chamar a atenção dos meninos. Davi, olha para mim, disse Miguel, se abaixando para ficar na altura dos olhos do irmão. As pessoas passavam por eles na calçada, apressadas com suas próprias vidas, inconscientes do pequeno drama que se desenrolava ali. Eu sei que é difícil. Eu também gostaria que tivéssemos um pai. Todos os dias eu gostaria. Os olhos de Davi se encheram de lágrimas que ele tentava bravamente conter. Mas por quê, Miguel? Por que outros meninos têm e a gente não tem? O que há de errado com a gente? A pergunta atingiu Miguel como uma faca. Era a mesma pergunta que ele fazia para si mesmo todas as noites antes de dormir, a mesma dúvida que o corroía quando via famílias completas na rua, quando ouvia colegas falando sobre finais de semana com os pais, quando percebia o cansaço profundo nos olhos da mãe. Não há nada de errado com a gente, Davi. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. As pessoas fazem escolhas, e às vezes essas escolhas machucam outras pessoas sem que elas queiram machucar. Miguel escolhia as palavras cuidadosamente, tentando explicar algo que ele mesmo não compreendia completamente. Eles retomaram a caminhada, e Miguel notou como Davi observava cada homem que passava por eles. Havia uma fome nos olhos do menino menor, uma necessidade desesperada por uma figura paterna que partia o coração de Miguel. Era como se Davi estivesse tentando imaginar como seria ter um desses homens como pai, o executivo de terno apressado, o operário com uniforme sujo de trabalho, o aposentado que alimentava pombos na praça. Miguel, disse Davi de repente, parando na frente de um banco da praça próxima à sua casa, e se a gente inventasse um pai? Como assim? Miguel se sentou ao lado do irmão, intrigado pela mudança súbita no tom de voz de Davi. E se a gente falasse para a diretora que nosso pai vai vir, mas na verdade fosse outra pessoa? Alguém que pudesse fingir ser nosso pai só por um dia? Os olhos de Davi brilharam com uma mistura de esperança e desespero. Assim a gente não ia passar vergonha na frente da escola toda. Miguel sentiu o coração acelerar. Era uma ideia louca, impossível, mas havia algo nela que mexia com uma parte profunda dele, a parte que estava cansada de sempre ser o responsável, de sempre ter que explicar a ausência, de sempre ver a tristeza nos olhos do irmão. Davi, isso é complicado. A gente não conhece ninguém que pudesse fazer isso. E se descobrirem? E se der tudo errado? Mas e se der certo? Insistiu Davi, se virando completamente para Miguel, os olhos brilhando com uma intensidade que o irmão mais velho raramente via. E se por um dia, só um dia, a gente pudesse sentir como é ter um pai?
Como é não ser diferente dos outros meninos? Miguel olhou para o rosto do irmão, para as sardas espalhadas pelo nariz, para os olhos que guardavam tanto sonho e tanta dor, para a expressão de esperança que fazia Davi parecer ainda mais criança do que realmente era. E naquele momento, algo dentro do peito de Miguel se moveu, uma determinação que ele não sabia que possuía. Tudo bem, disse ele, mal acreditando nas próprias palavras. Vamos tentar. Era uma quinta-feira chuvosa quando o destino decidiu intervir. Miguel havia passado 2 dias observando os homens que passavam pela rua, tentando imaginar qual deles poderia, por algum milagre, aceitar fingir ser pai de 2 crianças desconhecidas. A ideia parecia mais absurda a cada hora que passava, mas a esperança nos olhos de Davi o impedia de desistir. Eles estavam voltando da escola, caminhando pela Rua das Flores. Uma ironia, já que não havia flores ali, apenas prédios velhos e lojas com fachadas desbotadas. A chuva fina que caía desde a manhã havia se intensificado, e eles se abrigaram debaixo da marquise de uma loja de móveis usados. Foi ali que o viram. Um homem de aproximadamente 40 anos estava parado do outro lado da rua, também se protegendo da chuva. Vestia um terno escuro que, mesmo molhado, parecia caro, e segurava uma pasta de couro que refletia a luz dos postes. Havia algo em sua postura, uma elegância natural, uma maneira de observar o mundo ao redor, que o distinguia dos outros homens que eles haviam observado. Mas não era isso que havia chamado a atenção de Miguel. Era a expressão no rosto do homem. Ele olhava para a chuva com uma melancolia profunda, como alguém que carregava seus próprios fardos, suas próprias ausências. Havia uma solidão em seus olhos que Miguel reconheceu imediatamente, era a mesma solidão que ele via no espelho todas as manhãs. Aquele, sussurrou Davi, seguindo o olhar do irmão. Ele parece gentil. Miguel estudou o homem mais atentamente. Cabelos castanhos com fios grisalhos nas têmporas, rosto marcado mas não cruel, mãos que pareciam mais habituadas a segurar canetas do que ferramentas. Havia algo paternal em sua maneira de se mover, algo que despertou no peito dos meninos uma necessidade que eles mal sabiam nomear. Davi, isso é loucura, murmurou Miguel, mas seus pés já se moviam em direção à rua. Por favor, Miguel. Só vamos tentar falar com ele. O que a gente pode perder? A voz de Davi carregava uma súplica que fez Miguel engolir suas objeções. Eles atravessaram a rua correndo, desviando das poças d'água, o coração de Miguel batendo tão forte que ele temia que o homem pudesse ouvi-lo. Quando se aproximaram, o homem ergueu os olhos, e Miguel viu que eles eram de um castanho profundo, gentis mas cansados. Com licença, senhor, começou Miguel, a voz tremendo ligeiramente. O homem se virou completamente para eles, e Miguel notou como ele automaticamente se abaixou um pouco, colocando-se na altura dos meninos, um gesto que falou mais alto do que qualquer palavra. Sim, disse o homem, e sua voz era exatamente o que Miguel havia imaginado, grave, calorosa, com uma paciência natural que fez os músculos tensos dos ombros do menino relaxarem um pouco. Miguel olhou para Davi, depois de volta para o homem. As palavras que ele havia ensaiado mentalmente desapareceram completamente. Como se pede a um estranho para fingir ser seu pai? Como se explica a um desconhecido a profundidade de uma ausência? Nós precisamos de ajuda, conseguiu dizer finalmente. O homem inclinou a cabeça, estudando os rostos dos meninos com uma atenção que não era invasiva, mas sim genuinamente interessada. Que tipo de ajuda? Davi deu um passo à frente, e Miguel viu que o irmão menor havia reunido uma coragem que ele não sabia que possuía. O senhor tem filhos? A pergunta causou uma mudança sutil no rosto do homem. Uma sombra passou por seus olhos, um aprofundamento das linhas ao redor da boca. Não, disse ele suavemente. Não tenho. Nós também não temos pai, disse Davi com uma simplicidade devastadora. E nossa escola vai ter uma festa do Dia dos Pais no sábado, e todos os meninos têm que levar seus pais, mas nós não temos nenhum para levar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo na marquise. Miguel viu algo se mover no rosto do homem, surpresa, compreensão, e algo mais profundo que ele não conseguiu identificar. E vocês pensaram, começou o homem devagar.
se o senhor pudesse fingir ser nosso pai. Só por um dia. Só para que a gente não seja diferente dos outros meninos, as palavras saíram de Miguel em um jorro desesperado. A gente não tem ninguém mais para pedir. E o senhor parece como um pai deveria ser. O silêncio se estendeu por longos segundos. Miguel podia ouvir o próprio coração batendo, podia sentir Davi se aproximando ainda mais dele, procurando proteção. O homem os observava com uma expressão indescritível. Não era pena, não era irritação, era algo mais complexo, mais profundo. Como vocês se chamam? Perguntou finalmente, e havia uma gentileza em sua voz que fez Miguel se sentir seguro pela primeira vez em muito tempo. Eu sou Miguel, e este é meu irmão Davi, respondeu Miguel, surpreso com a própria coragem. E o senhor? Eduardo, disse o homem, e então fez algo inesperado, estendeu a mão para os dois meninos, cumprimentando-os como faria com adultos. Quando Davi apertou sua mão, Miguel viu os olhos do menino brilharem. Havia tanto tempo que ninguém o tratava com essa seriedade respeitosa. Eduardo, repetiu Davi, testando o nome. É um nome bonito. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca de Eduardo. Obrigado. Vocês moram aqui perto? Ali, Miguel apontou para o prédio no final da quadra, um edifício de 5 andares com pintura descascada e varais nas janelas. No terceiro andar. Eduardo seguiu o olhar do menino, e Miguel se sentiu envergonhado por um momento. O contraste entre a elegância do homem e a simplicidade de onde viviam era gritante. Mas quando Eduardo voltou a olhar para eles, não havia julgamento em seus olhos. E sua mãe? Ela sabe que vocês estão fazendo esse pedido. A pergunta atingiu Miguel como um balde de água fria. Não, senhor. Ela trabalha muito. 3 empregos. Ela sai de manhã cedo e volta de noite. A gente não queria preocupar ela com isso. Ela já tem preocupações demais, acrescentou Davi com uma maturidade que partiu o coração de Eduardo. Eduardo se ajoelhou então, colocando-se na altura dos meninos, e Miguel viu que seus olhos estavam úmidos. Vocês sabem que o que estão pedindo é complicado, né? Eu sou um estranho. Vocês não me conhecem. Mas o senhor parece uma boa pessoa, disse Davi com a confiança absoluta da infância. A gente consegue sentir quando alguém é bom. E não vamos pedir nada mais, acrescentou Miguel rapidamente. Só ir na festa, fingir por algumas horas, e depois nunca mais incomodar o senhor. A gente promete. Eduardo passou a mão pelos cabelos, gotas de chuva escorrendo pelo rosto. Miguel podia ver que ele estava lutando com algo interno, pesando prós e contras de uma decisão que poderia mudar tudo para eles. Por que eu? Perguntou Eduardo. Por que não outro homem? Porque quando a gente viu o senhor, Davi hesitou, procurando as palavras certas. Quando a gente viu o senhor, foi como se a gente já conhecesse. Como se o senhor pudesse ser nosso pai de verdade. A honestidade brutal da resposta fez Eduardo fechar os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não estava lá antes. Quando é essa festa? Perguntou. Miguel mal podia acreditar que Eduardo estava considerando o pedido. Sábado de manhã. Às 9 horas. Na escola Santos Dumont. E o que exatamente eu teria que fazer? Só estar lá. Participar das brincadeiras com a gente. Almoçar conosco. Fazer o que os outros pais fazem. A voz de Miguel tremia de esperança. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os dois meninos molhados de chuva, com uniformes escolares que já haviam visto melhores dias, mas com olhos que brilhavam de esperança. Havia algo neles que o tocou profundamente, uma mistura de vulnerabilidade e coragem que o lembrou de si mesmo em uma época que preferia não recordar. Tudo bem, disse finalmente, e as palavras saíram como um suspiro. Eu vou com vocês. Davi soltou um grito de alegria que ecoou pela rua, e Miguel sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Sério? O senhor vai mesmo? Vou sim. Mas com uma condição. Eduardo se levantou, voltando a assumir sua altura completa. Quero conhecer sua mãe antes.
Não vou participar de nada sem que ela saiba e aprove. Miguel sentiu um frio na barriga. Como explicar para a mãe que havia pedido a um estranho para fingir ser o pai deles? Como fazer com que ela entendesse a necessidade desesperada que os havia levado a essa loucura? Ela vai entender, disse Davi com convicção absoluta. Quando ela souber por quê, ela vai entender. Eduardo tirou um cartão do bolso interno do paletó. Era um cartão simples, elegante, com apenas um nome e um número de telefone. Este é meu telefone. Conversem com sua mãe hoje à noite. Se ela concordar, me liguem amanhã. Miguel pegou o cartão com mãos trêmulas. O papel era grosso, caro, e havia algo naquela simplicidade elegante que o intrigou. Não havia empresa, não havia título, apenas Eduardo Henrique em letras discretas. Obrigado, sussurrou Miguel. Muito obrigado. Não me agradeçam ainda, disse Eduardo com um sorriso que transformou completamente seu rosto. Vamos ver se conseguimos fazer isso dar certo. Aquela noite, Miguel e Davi ficaram sentados à mesa da pequena cozinha, olhando para o cartão de Eduardo como se fosse um talismã mágico. A mãe deles, Carla, chegaria em casa em menos de 1 hora, e eles ainda não sabiam como explicar tudo. Carla Santos tinha apenas 32 anos, mas o peso de criar 2 filhos sozinha havia marcado seu rosto com linhas de preocupação precoces. Ela trabalhava como faxineira em um prédio comercial de manhã, como cozinheira em um restaurante à tarde, e fazia faxinas extras em casas particulares nas horas que sobrava. Raramente chegava em casa antes das 9 da noite, e quando chegava, estava exausta demais para ser confrontada com problemas adicionais. Como a gente vai explicar isso para ela? Miguel passava e repassava o cartão entre os dedos. Mãe, a gente pediu para um estranho na rua fingir ser nosso pai. Mas o Eduardo não é um estranho qualquer, insistiu Davi. Você viu como ele falou com a gente. Ele é diferente. Às 9h15, eles ouviram a chave girando na fechadura. Carla entrou carregando 2 sacolas plásticas, restos de comida que o restaurante tinha permitido que ela trouxesse para casa, e parou ao ver os 2 filhos ainda acordados, sentados à mesa com expressões solenes. O que aconteceu? Perguntou imediatamente, deixando as sacolas no chão. Era o instinto materno que sempre a fazia detectar quando algo estava diferente. Vocês estão bem? Estamos, mãe, disse Miguel rapidamente. Precisa se sentar. Temos que contar uma coisa para a senhora. Carla se sentou devagar, e Miguel viu como ela se preparava mentalmente para mais uma crise, mais um problema que teria que resolver sozinha. Os ombros dela se contraíram ligeiramente, e ela passou as mãos pelo rosto cansado. É sobre a festa do Dia dos Pais na escola, começou Miguel. A expressão de Carla mudou instantaneamente. Ela conhecia aquele território doloroso, havia navegado por ele muitas vezes ao longo dos anos. Ah, meus amores, disse suavemente. Vocês sabem que a gente pode conversar com a diretora. Explicar nossa situação. Vocês não precisam participar se não quiserem. Mas nós queremos participar, disse Davi, se inclinando para a frente. E encontramos alguém que pode nos ajudar. Carla franziu a sobrancelha. Como assim? Miguel respirou fundo e contou tudo. O desespero na escola, a decisão louca de pedir ajuda a um estranho, o encontro com Eduardo, a conversa na chuva, e finalmente o cartão que estava agora sobre a mesa entre eles. Durante toda a narrativa, Carla permaneceu em silêncio, mas Miguel podia ver as emoções passando pelo rosto dela como nuvens em movimento, surpresa, medo, preocupação, e algo que poderia ser orgulho pela coragem dos filhos. Quando Miguel terminou de falar, o silêncio se estendeu por longos minutos. Carla pegou o cartão, examinando-o cuidadosamente. Eduardo Henrique, leu em voz alta. Vocês não sabem mais nada sobre ele? Ele parece ter dinheiro, disse Miguel. A roupa dele era cara. E ele foi muito gentil com a gente. Ele disse que queria conhecer a senhora antes de aceitar, acrescentou Davi. Disse que não faria nada sem a sua aprovação. Carla suspirou profundamente. Meninos, vocês entendem como isso é complicado? Perigoso?
A gente não conhece esse homem. Não sabemos quais são as intenções dele. Mas mãe, a voz de Davi saiu como um sussurro, a gente está tão cansado de ser diferente. De não ter o que os outros meninos têm. Só por um dia, a gente queria saber como é. As palavras de Davi atingiram Carla como flechas certeiras. Miguel viu os olhos da mãe se encherem de lágrimas, viu como ela lutou para controlá-las. Ele sabia que ela carregava a culpa de não conseguir dar aos filhos tudo o que eles precisavam, de não conseguir preencher o vazio deixado pela ausência paterna. Eu sempre tentei ser tudo para vocês, disse ela com a voz embargada. Mãe e pai ao mesmo tempo. E a senhora é incrível. Miguel se levantou e foi abraçar a mãe. A senhora é a melhor mãe do mundo. Isso não tem nada a ver com a senhora. Tem a ver com a gente querendo experimentar algo que nunca tivemos. Carla segurou o filho mais velho, e Davi se juntou ao abraço. Por um momento, os três ficaram ali, conectados por um amor que havia se tornado mais forte pela diversidade. Tudo bem, disse Carla finalmente, sua voz ainda trêmula. Vamos ligar para esse Eduardo. Mas eu quero conversar com ele pessoalmente antes de qualquer coisa. E se eu sentir qualquer coisa estranha, qualquer coisa que não me inspire confiança, vocês vão desistir dessa ideia. Combinado? Miguel e Davi assentiram vigorosamente, mal conseguindo conter a excitação. E uma coisa, acrescentou Carla, olhando diretamente para os olhos dos filhos. Independente do que acontecer, vocês sempre serão meus príncipes. Com pai emprestado ou sem pai nenhum. Nunca se esqueçam disso. Na sexta-feira à noite, Eduardo chegou pontualmente às 7 horas ao apartamento da família Santos. Quando Carla abriu a porta, houve um momento de silêncio mútuo enquanto os dois adultos se avaliavam. Eduardo havia trocado o terno por roupas mais casuais, calça social e uma camisa de botão azul marinho, mas ainda assim irradiava uma elegância natural que contrastava com um ambiente simples. Senhora Santos, disse ele, estendendo a mão. Obrigado por me receber. Carla apertou a mão dele, notando como era firme mas não dominante, calorosa mas respeitosa. Obrigada pelo senhor ter aceito conversar. Por favor, entre. O apartamento de 2 quartos era pequeno mas impecavelmente limpo. Carla havia chegado mais cedo do trabalho, algo que raramente podia se dar ao luxo de fazer, para organizar tudo. A mesa da sala estava posta com o melhor que tinham, copos de vidro sem rachaduras, alguns salgadinhos que ela havia comprado especialmente para a ocasião, e café fresco. Eduardo entrou devagar, e Miguel notou como ele observava tudo sem julgamento. Seus olhos passaram pelas fotografias dos meninos na parede, pelos livros escolares empilhados no sofá, pela televisão antiga que ocupava um canto da sala. Não havia condescendência em seu olhar, apenas uma tensão respeitosa. Que casa acolhedora, comentou Eduardo sinceramente, e Carla sentiu parte da tensão em seus ombros se dissolver. Eles se sentaram ao redor da pequena mesa, e por um momento ninguém sabia como começar a conversa mais estranha de suas vidas. Foi Davi quem quebrou o silêncio, como sempre fazendo perguntas diretas que os adultos hesitavam em fazer. Eduardo, por que o senhor não tem filhos? Davi, repreendeu Carla, mortificada. Mas Eduardo sorriu, um sorriso que carregava melancolia. Tudo bem. É uma pergunta justa. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu me casei quando era jovem. Minha esposa e eu tentamos ter filhos por muitos anos, mas não conseguimos. E depois, quando ela morreu há 5 anos, eu meio que desisti da ideia de ter uma família. O silêncio que se seguiu foi respeitoso, cheio de compreensão mútua sobre perdas e ausências. Carla estudou o rosto de Eduardo e viu ali uma dor que reconheceu, não a mesma que a sua, mas igualmente profunda. Sinto muito, disse ela suavemente. Obrigado. E eu sinto muito por vocês também terem que lidar com ausências. Eduardo olhou para Miguel e Davi. Estes meninos são extraordinários. A coragem que eles tiveram para me abordar, a maneira como cuidam um do outro, isso fala muito sobre a educação que receberam. Carla sentiu lágrimas pisciarem os olhos. Há quanto tempo alguém não reconhecia seu esforço como mãe? Eu trabalho muito,
disse ela, quase defensivamente. Às vezes sinto que não estou presente o suficiente. Mas a senhora está presente no que importa, disse Eduardo, gesticulando em direção aos meninos. Olhe para eles. São educados, carinhosos, corajosos. Isso não acontece por acaso. Miguel viu como as palavras de Eduardo afetaram sua mãe. Era como se alguém finalmente estivesse validando anos de sacrifício e dedicação. Eduardo, disse Carla, inclinando-se para a frente, por que o senhor aceitou ajudar meus filhos? O senhor não me conhece, não nos conhece. Por que se meter nessa situação? Eduardo ficou quieto por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando falou, sua voz saiu baixa, quase confessional. Por que quando seus filhos me pediram para ser o pai deles, mesmo que só por um dia, foi a primeira vez em 5 anos que alguém me viu como alguém que poderia ser um bom pai? E eu percebi o quanto sentia falta disso. Sentia falta de ter alguém para cuidar, para proteger, para amar como um pai ama. A honestidade crua da resposta deixou todos em silêncio. Carla viu que este homem não estava fazendo caridade, ele estava tentando preencher um vazio em sua própria vida, assim como seus filhos tentavam preencher o deles. Então todos nós precisamos uns dos outros, disse ela, e não era uma pergunta. Parece que sim, confirmou Eduardo. Davi se levantou subitamente e foi até Eduardo, parando ao lado de sua cadeira. Posso te dar um abraço? Eduardo pareceu surpreso, mas abriu os braços. Davi o abraçou com força, e Miguel viu como Eduardo fechou os olhos, como se estivesse memorizando aquele momento. Tudo bem, disse Carla, limpando discretamente os olhos. Vamos fazer isso funcionar. No sábado de manhã, Eduardo chegou ao apartamento 2 horas antes do evento na escola. Havia passado a noite anterior planejando cada detalhe, mas agora, parado na frente do espelho do banheiro dos Santos, sentia os nervos à flor da pele. Como a gente vai explicar para as pessoas quem eu sou? Perguntou para Carla, que estava ajudando Davi a arrumar a gravata pequena que ela havia comprado especialmente para a ocasião. A gente pensou nisso, disse Miguel, aparecendo na porta com uma camisa branca passada, algo que ele havia aprendido a fazer sozinho. Vamos dizer que o senhor é nosso padrasto, que se casou com nossa mãe recentemente. Eduardo assentiu. Era uma boa história, simples e plausível. E se alguém perguntar sobre meu trabalho? O que o senhor faz mesmo? Perguntou Davi, curioso. Eduardo hesitou. Havia passado os últimos anos construindo uma empresa de consultoria que agora o tornava mais rico do que ele jamais sonhou ser quando jovem. Mas como explicar isso sem soar pretensioso? Trabalho com consultoria para empresas, disse simplesmente. Ajudo pessoas a resolver problemas de negócios. Então pode dizer que tem uma empresa pequena, sugeriu Carla, intuitivamente entendendo que Eduardo estava omitindo algo. Ninguém precisa saber os detalhes. Enquanto se preparavam, Eduardo observou a dinâmica da família. Viu como Miguel naturalmente assumia responsabilidades de adulto, como Davi procurava aprovação em cada pequeno gesto, como Carla tentava estar presente apesar do cansaço visível. Havia uma harmonia ali construída pela necessidade, um amor que havia aprendido a sobreviver sem recursos abundantes. Eduardo, disse Davi de repente, você está nervoso? Estou, admitiu Eduardo. Faz muito tempo que não vou a uma festa escolar. Nunca, corrigiu Miguel suavemente. O senhor nunca foi a uma festa escolar. A observação atingiu Eduardo como uma revelação. Era verdade. Ele nunca havia experimentado a paternidade em nenhuma de suas formas, nem os momentos difíceis nem os momentos de celebração. Hoje seria sua primeira experiência com ambos. Tem razão, disse ele. Vocês vão ter que me ensinar como ser um bom pai de festa escolar. É fácil, disse Davi com a confiança da infância. Você só precisa torcer por nós, bater palma para nossas apresentações, e fingir que somos os filhos mais incríveis do mundo. Isso não vai exigir muito fingimento, disse Eduardo, e percebeu que falava completamente sério. Carla olhou para o relógio na parede da cozinha. Vocês precisam ir logo. A festa começa em 40 minutos.
Havia algo no ar naquele momento, uma mistura de nervosismo, esperança e uma estranha sensação de que estavam prestes a cruzar uma linha que não poderiam desfazer. Eduardo olhou para os dois meninos, impecavelmente arrumados, olhos brilhando de antecipação, e sentiu uma responsabilidade que não esperava. Mãe, disse Miguel, se aproximando de Carla, obrigado por deixar a gente tentar isso. Obrigado por me dar a chance de tentar ser pai, mesmo que seja só por algumas horas, acrescentou Eduardo. Carla os abraçou, um por vez, e depois ficou parada na porta assistindo enquanto Eduardo e os meninos desciam as escadas. Pela primeira vez em anos, seus filhos iam a um evento escolar acompanhados por uma figura paterna. Pela primeira vez em anos, eles não seriam diferentes dos outros. Quando chegaram à escola, Eduardo parou por um momento na calçada. O prédio fervilhava de atividade, pais e filhos chegando juntos, risadas ecoando pelo pátio, a energia contagiante de uma celebração em andamento. Prontos? Perguntou Eduardo, estendendo as mãos para os dois meninos. Miguel e Davi, cada um pegando uma das mãos dele, assentiram. E juntos, pela primeira vez em suas vidas, entraram em uma festa do Dia dos Pais como uma família completa. O pátio da escola estava transformado. Bandeirinhas coloridas tremulavam no vento matinal, mesas estavam dispostas sob as árvores, e o som de música alegre misturava-se com risos e conversas animadas. Eduardo sentiu o impacto de dezenas de olhares curiosos quando entraram, e percebeu que Miguel e Davi instintivamente se aproximaram mais dele. Relaxem, murmurou Eduardo, mantendo um sorriso natural. Vocês pertencem a este lugar tanto quanto qualquer outra criança aqui. Dona Helena, a diretora, aproximou-se deles com um sorriso radiante. Miguel. Davi. Que bom vê-los aqui. Seus olhos se voltaram para Eduardo com curiosidade educada. E este deve ser o papai de vocês. Este é o Eduardo, disse Miguel, e Eduardo notou como o menino evitou especificamente usar a palavra pai. Ele cuida da gente. Muito prazer, Dona Helena, disse Eduardo, estendendo a mão. Os meninos falaram muito da senhora e da escola. Que maravilha ter vocês aqui! Venham, vou mostrar onde vocês vão se sentar. Temos algumas atividades muito divertidas planejadas. Enquanto caminhavam pelo pátio, Eduardo observou discretamente os outros pais. Havia empresários como ele, operários ainda com manchas de trabalho nas mãos, professores, comerciantes, uma diversidade que o tranquilizou. Mas o que mais chamou sua atenção foi como Miguel e Davi pareciam estar crescendo diante de seus olhos, os ombros mais eretos, sorrisos mais largos, uma confiança nova irradiando deles. Miguel. Davi. A voz de Carla, a colega de classe de Miguel, cortou o ar. Ela correu em direção a eles com vários amigos atrás. Vocês vieram. E trouxeram seu pai. Oi, pessoal, disse Miguel, e Eduardo podia ouvir o orgulho disfarçado em sua voz. Este é o Eduardo. Os outros meninos o cumprimentaram com a curiosidade natural das crianças, fazendo perguntas diretas que Eduardo respondeu com paciência. Você trabalha com o quê? Você joga futebol? Você vai participar da corrida de 3 pernas com o Miguel? Vou participar de tudo o que eles quiserem, disse Eduardo, e percebeu que falava a sério. Havia algo contagiante na energia das crianças, algo que despertou nele um lado brincalhão que havia esquecido que possuía. A primeira atividade foi uma competição de perguntas e respostas sobre os filhos. Os pais tinham que adivinhar as respostas que as crianças haviam dado previamente sobre seus gostos, medos e sonhos. Eduardo se viu em pânico. Como poderia saber essas coisas sobre Miguel e Davi? Mas então Davi se inclinou para ele e sussurrou: minha cor favorita é azul, eu tenho medo de escuro, e meu sonho é ser astronauta. Miguel também se aproximou: minha comida favorita é lasanha, eu tenho medo de ficar sozinho, e meu sonho é ser escritor. Quando chegou a vez deles, Eduardo respondeu todas as perguntas corretamente, arrancando aplausos da plateia. Mas o que mais o tocou foi a expressão de surpresa e alegria nos rostos dos meninos, como se eles mesmos não acreditassem que aquilo estava funcionando tão bem. Como vocês sabiam tudo isso sobre nós? Perguntou Davi, maravilhado. Por que presta atenção em vocês?
respondeu Eduardo simplesmente, e percebeu que esta era a resposta mais honesta que poderia dar. Nos últimos 2 dias, havia se pegado observando cada detalhe sobre os meninos, memorizando suas expressões, seus gostos, seus medos. Durante o almoço, sentaram-se a uma mesa com outras famílias. Eduardo se viu envolvido em conversas sobre trabalho, sobre a escola, sobre os desafios de ser pai. E pela primeira vez em 5 anos, ele se sentiu parte de uma comunidade, conectado a algo maior que seu mundo solitário de reuniões e relatórios. Eduardo parece um pai muito dedicado, comentou uma das mães. Vocês têm sorte, meninos. Miguel e Davi trocaram um olhar, e Eduardo viu naquele olhar toda a complexidade de sua situação, a gratidão, a felicidade, mas também a consciência de que aquilo era temporário, emprestado. A gente tem mesmo, disse Miguel suavemente. Durante a competição de corrida de 3 pernas, algo mudou. Eduardo estava amarrado pelo tornozelo com Miguel, tentando coordenar seus passos com os do menino, quando tropeçaram e caíram juntos na grama. Em vez de frustração, houve uma explosão de risos, primeiro de Miguel, depois de Eduardo, e finalmente de Davi, que correu para ajudá-los a se levantar. Naquele momento, deitado na grama com Miguel rindo ao seu lado e Davi se aproximando com um sorriso radiante, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos, pura, descomplicada felicidade. Está tudo bem? Perguntou uma professora, aproximando-se deles. Está perfeito, respondeu Eduardo, e percebeu que nunca havia falado palavras mais verdadeiras. Eles se levantaram, limparam a grama das roupas, e terminaram a corrida em último lugar, mas Eduardo não se lembrava de ter se divertido tanto em uma competição. Quando cruzaram a linha de chegada, Davi pulou em seus braços em um abraço espontâneo que fez o coração de Eduardo se apertar. Eduardo, você é o melhor pai do mundo, gritou Davi, alto o suficiente para que várias pessoas ouvissem. O comentário causou sorrisos aprovadores ao redor, mas Eduardo sentiu o peso das palavras. Ele não era o pai deles. Era um impostor, um ator representando um papel. Mas por que, então, aquele papel parecia se encaixar tão perfeitamente? Durante a apresentação das crianças, uma peça sobre profissões, Eduardo assistiu com orgulho genuíno enquanto Miguel interpretava um escritor e Davi um astronauta. Eles haviam ensaiado secretamente para ele algumas falas extras, incluindo na apresentação de uma forma que fez os olhos dele se encherem de lágrimas. Meu pai me ensinou que sonhos são importantes, disse Miguel, olhando diretamente para Eduardo. Ele disse que nunca é tarde demais para tentar algo novo. E o meu pai me ensinou que família não é sobre sangue, acrescentou Davi, também olhando para Eduardo. É sobre quem fica do seu lado quando você precisa. As palavras não estavam no roteiro original. Eduardo percebeu que os meninos haviam improvisado, criando um momento só para ele. A emoção que sentiu foi avassaladora, uma mistura de amor, orgulho e uma dor aguda por saber que aquilo era temporário. Após a apresentação, várias pessoas vieram cumprimentá-lo. Seus filhos são especiais, disse um pai. É possível ver o quanto eles admiram você. Vocês formam uma família linda, comentou uma mãe. Dá para sentir o amor entre vocês. Cada comentário era uma faca doce no coração de Eduardo. As pessoas viam o que ele sentia, que havia algo real ali, algo que transcendia o fingimento inicial. Mas também o lembravam da ilusão que estavam criando. Durante uma pausa entre as atividades, Eduardo se encontrou sozinho com os meninos debaixo de uma árvore. Eles estavam dividindo um copo de suco, Davi sentado em seu colo, Miguel encostado em seu braço. Eduardo, disse Miguel suavemente, obrigado por fazer isso por nós. Não, respondeu Eduardo, sua voz mais rouca que o normal. Obrigado por me deixarem fazer parte disso. Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim. Significa muito para você mesmo? Perguntou Davi, olhando para ele com aqueles olhos castanhos profundos. Eduardo olhou para os 2 meninos, para Miguel, tão sério e responsável, mas ainda criança, para Davi, tão cheio de sonhos e confiança. Naquele momento, algo cristalizou em sua mente. Uma certeza que havia estado crescendo durante todo o dia. Significa mais do que eu jamais imaginei que fosse possível, disse ele. No final da festa,
Enquanto outras famílias começavam a se despedir, Eduardo notou que Miguel e Davi pareciam relutantes em ir embora. Eles se demoravam em cada despedida, como se quisessem prolongar aquela experiência o máximo possível. Papai, disse Davi de repente, e então corou intensamente ao perceber o que havia dito. Desculpa. Eduardo. Está tudo bem, disse Eduardo suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Hoje você pode me chamar do que quiser. Enquanto caminhavam de volta para casa, a realidade começou a se instalar. O dia mágico estava chegando ao fim, e logo Eduardo voltaria para a sua vida, e os meninos voltariam para a sua. A festa havia sido um sucesso completo, ninguém havia questionado sua presença, os meninos haviam brilhado, e ele havia experimentado algumas das melhores horas de sua vida adulta. Mas agora, andando pelas ruas familiares do bairro, Eduardo se viu confrontado com uma verdade que vinha crescendo em seu coração durante todo o dia, ele não queria que aquilo terminasse. Vocês querem parar para tomar um sorvete? Sugeriu, indicando a sorveteria da esquina. Podemos? Perguntou Miguel, surpreso. Em sua experiência, adultos raramente ofereciam extras desnecessários. Claro que podem. Sentados na pequena sorveteria, Eduardo observou os meninos saboreando seus sorvetes com uma alegria pura que o tocou profundamente. Era um momento simples, corriqueiro para a maioria dos pais, mas para ele era extraordinário. Eduardo, disse Miguel, limpando o chocolate do queixo, o que vai acontecer agora? A pergunta que Eduardo vinha temendo. Como assim? A gente vai continuar se vendo? Ou isso foi só por hoje? Eduardo sentiu o coração acelerar. Havia passado o dia inteiro evitando pensar exatamente nessa questão. O que vocês gostariam que acontecesse? Davi parou de tomar sorvete e olhou diretamente para ele. A gente gostaria que você fosse nosso pai de verdade. Mas sabemos que isso é impossível. A honestidade brutal da resposta atingiu Eduardo como um raio. Por que acham que é impossível? Porque você é rico e nós somos pobres, disse Miguel com uma maturidade devastadora. Porque você tem uma vida importante, e nós somos apenas duas crianças que você conheceu na rua. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Os meninos haviam percebido as diferenças entre seus mundos, algo que ele havia tentado minimizar durante todo o dia. Mas eles haviam interpretado essas diferenças como barreiras intransponíveis, quando na verdade... Vocês querem saber uma coisa? Disse Eduardo finalmente. Eu passei 5 anos da minha vida achando que tinha tudo. Uma casa grande, carros caros, uma empresa bem-sucedida. Mas vocês sabem o que eu não tinha. Os meninos balançaram a cabeça. Eu não tinha o que vocês me deram hoje. Não tinha alguém para torcer por mim, para rir dos meus tropeços, para me abraçar quando eu conseguisse algo bom. Não tinha alguém que me fizesse sentir importante pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Miguel e Davi observavam com atenção total, processando suas palavras. Então, continuou Eduardo, sua voz ficando mais firme a cada palavra, na verdade, vocês são os ricos nesta história. Ricos em amor, em coragem, em generosidade. E eu sou o pobre, pobre de família, de conexões verdadeiras, de propósito. Mas isso não muda nada, disse Miguel tristemente. Amanhã você vai voltar para a sua vida, e nós vamos voltar para a nossa. Eduardo respirou fundo. Era agora ou nunca. E se eu dissesse que não quero voltar para a minha vida antiga? E se eu dissesse que quero construir uma nova vida? Com vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel e Davi o olhavam como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. O que você está dizendo? Sussurrou Davi. Estou dizendo que hoje foi o melhor dia da minha vida em 5 anos. Estou dizendo que vocês me fizeram lembrar do que é realmente importante. E estou dizendo que, se sua mãe concordar, eu gostaria muito de continuar sendo parte da vida de vocês. As lágrimas que brilharam nos olhos dos meninos foram como um sinal verde para Eduardo. Ele havia tomado sua decisão. Naquela noite, depois de deixar Miguel e Davi em casa e ter uma conversa longa e emocional com Carla, uma conversa que terminou com lágrimas de alívio e esperança, Eduardo voltou para seu apartamento com um propósito que não sentia há anos.
Seu apartamento no bairro nobre da cidade era tudo o que se esperaria da casa de um empresário bem-sucedido, móveis de design, vista panorâmica, uma decoração que havia custado mais do que a família Santos ganhava em um ano. Mas naquela noite, andando pelos cômodos silenciosos e impessoais, Eduardo se deu conta de que aquilo não era um lar. Era apenas um lugar caro onde ele dormia. Sentou-se em sua mesa de trabalho e pegou o telefone. Sua primeira ligação foi para Marcos, seu advogado e melhor amigo há 15 anos. Eduardo? São quase 11 da noite. Está tudo bem? Melhor do que esteve em anos, respondeu Eduardo. Marcos, preciso de sua ajuda com algo que vai soar completamente louco. Depois de 15 anos te representando, nada mais me surpreende. Fala. Eduardo contou tudo, o encontro com os meninos, a festa na escola, a conversa com Carla, e principalmente a decisão que havia tomado. Quero adotá-los, Marcos. Quero que Miguel e Davi sejam meus filhos legalmente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você tem certeza disso? Adoção não é algo que você desfaz se mudar de ideia. E com 2 meninos ao mesmo time, a responsabilidade é enorme. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, disse Eduardo. Mas vai ser complicado por causa da diferença socioeconômica, não vai? Vai ser complexo, sim. O sistema de adoção no Brasil prioriza o bem-estar das crianças, mas há muitos fatores a considerar. A boa notícia é que a mãe biológica está de acordo. Isso simplifica enormemente o processo. Eles conversaram por mais 1 hora sobre os aspectos legais, os prazos, os documentos necessários. Mas Eduardo mal conseguia se concentrar nos detalhes burocráticos. Sua mente estava ocupada com algo muito maior. Marcos, disse ele finalmente, além da adoção, preciso de outro favor. Um favor grande. Nos 3 dias seguintes, Eduardo cancelou todas as reuniões não essenciais de sua empresa e se dedicou completamente ao que começou a chamar mentalmente de Operação Família. Ele visitou Miguel e Davi todos os dias após a escola, levando-os para tomar sorvete, ajudando com lições de casa, ouvindo suas histórias e sonhos. Mas havia algo maior que estava planejando, algo que havia começado como uma ideia louca e estava se transformando em realidade com a ajuda de Marcos e de uma equipe de profissionais que trabalhavam há décadas organizando eventos corporativos. Tem certeza disso, Eduardo? Perguntou Sandra, a organizadora de eventos que havia coordenado as maiores festas de sua empresa. É um investimento significativo. Sandra, eu passei os últimos 5 anos investindo em coisas que não me trouxeram felicidade. Agora quero investir na única coisa que realmente importa. Na quarta-feira à noite, Eduardo ligou para Carla. Posso levar os meninos para passear no sábado? Quero mostrar algumas coisas para eles. Claro, disse Carla, e Eduardo podia ouvir o sorriso em sua voz. Eles não falam de outra coisa desde segunda-feira. Eduardo isso, Eduardo aquilo. Você se tornou uma espécie de herói para eles. Na verdade, disse Eduardo, sentindo borboletas no estômago, eles que se tornaram meus heróis. Na sexta-feira, Eduardo fez sua última preparação. Dirigiu até um bairro que nunca havia visitado antes e estacionou na frente de uma casa simples mas bem cuidada. Quando tocou a campainha, uma mulher de meia idade atendeu. Senhora Maria? Sou Eduardo. Conversamos por telefone. Ah, sim. Entre, entre. Está tudo pronto, como combinamos. Eduardo passou 1 hora na casa da senhora Maria, finalizando os últimos detalhes do que seria a maior surpresa de sua vida. Quando saiu de lá, tinha lágrimas nos olhos e uma certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Até amanhã, senhora Maria. Até amanhã, meu filho. E Eduardo? Você é um homem de bom coração. Essas crianças são muito sortudas. Dirigindo de volta para casa, Eduardo olhou para o céu estrelado e fez uma promessa silenciosa: amanhã seria o dia que mudaria suas vidas para sempre. Sábado de manhã chegou com um céu azul impecável e um sol dourado que parecia conspirar a favor dos planos de Eduardo.
Ele chegou ao apartamento da família Santos às 9 horas, vestindo jeans e uma camisa casual, mas Miguel notou que havia algo diferente nele, uma energia contida, uma excitação mal disfarçada que fazia seus olhos brilharem. Para onde vamos hoje? Perguntou Davi, pulando ao redor de Eduardo enquanto calçava os tênis. É uma surpresa, disse Eduardo, e Carla notou como sua voz tremia ligeiramente. Uma surpresa muito especial. Eles saíram do apartamento juntos, e Miguel ficou surpreso quando Eduardo os levou até um carro diferente do que havia usado durante a semana, um SUV espaçoso e confortável. Cadê seu outro carro? Troquei, disse Eduardo simplesmente. Este é mais adequado para famílias. A palavra famílias pairou no ar como uma promessa não pronunciada. Carla e Eduardo trocaram um olhar carregado de significado, enquanto os meninos se acomodaram no banco traseiro, animados com o assento mais alto que lhes dava uma visão melhor da cidade. Eduardo, disse Miguel quando começaram a se afastar do bairro conhecido, estamos indo para muito longe. Não muito longe. Mas para um lugar muito especial, respondeu Eduardo, e Carla podia ver suas mãos tremendo ligeiramente no volante. Eles dirigiram por cerca de 20 minutos, atravessando bairros cada vez mais arborizados, até chegarem a uma região que os meninos nunca haviam visitado. As casas eram maiores, os jardins mais verdes, as ruas mais largas. Davi pressionou o rosto contra a janela, observando tudo com fascinação. As casas aqui são enormes, murmurou ele. Deve ser bom morar em uma casa com quintal. Eduardo sorriu, mas não disse nada. Continuaram dirigindo até chegarem a uma rua particularmente bonita, ladeada por árvores frondosas. Eduardo diminuiu a velocidade e estacionou em frente a uma casa de 2 andares, com um jardim bem cuidado e uma varanda acolhedora. Por que paramos aqui? Perguntou Miguel. Eduardo respirou fundo. Porque esta, disse ele, desligando o motor, é nossa nova casa. O silêncio no carro foi ensurdecedor. Carla se virou para ele, os olhos arregalados. Eduardo, o que você está dizendo? Estou dizendo que comprei esta casa. Para nós. Para nossa família. Eduardo se virou no banco para poder olhar para todos eles. Se vocês quiserem, é claro. Davi foi o primeiro a reagir, soltando um grito de alegria que ecoou pelo carro. Miguel ficou paralisado, tentando processar a informação. Carla cobriu a boca com as mãos, lágrimas já correndo pelo rosto. Mas como? Por quê? Eduardo, você não pode simplesmente. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam na emoção. Posso e quero, disse Eduardo com firmeza. Carla, nos últimos dias eu entendi uma coisa, vocês não precisam de mim porque sou rico. Eu preciso de vocês porque vocês me fazem rico de verdade. Rico de amor, de propósito, de família. Ele tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. Os papéis da adoção já foram iniciados, com sua permissão, Carla. Marcos, meu advogado, diz que deve levar alguns meses para ser finalizada, mas se vocês concordarem, Miguel e Davi podem ser legalmente meus filhos antes do final do ano. Miguel finalmente encontrou sua voz. Você quer mesmo ser nosso pai? Para sempre? Quero mais do que qualquer coisa que já quis na vida, respondeu Eduardo, e não havia dúvida em sua voz. Davi não conseguiu mais ficar contido no banco traseiro. Escalou para o banco da frente e se jogou nos braços de Eduardo, segurando-o com força. Eu sabia. Eu sabia que você ia ficar com a gente. Miguel foi mais cauteloso, mas Eduardo podia ver a esperança crescendo em seus olhos. A gente pode mesmo morar aqui? Nesta casa. Vocês podem morar aqui. Esta é a nossa casa agora. Carla finalmente conseguiu falar. Eduardo, isso é demais. Não posso aceitar uma casa. É muito generoso, mas... Carla, interrompeu Eduardo gentilmente, você trabalha 3 empregos para dar o melhor que pode para seus filhos. Você sacrifica tudo por eles. Deixe-me fazer a mesma coisa. Deixe-me dar o melhor que posso para nossa família. A palavra nossa fez Carla chorar ainda mais forte.
Eduardo saiu do carro e abriu a porta para ela, ajudando-a a sair. Em seguida, ajudou os meninos. Vocês querem ver a casa? Perguntou, tirando um conjunto de chaves do bolso. Caminharam juntos pelo jardim da frente, Eduardo observando as reações de cada um deles. Davi correu imediatamente para a árvore no canto do terreno, tentando calcular se daria para pendurar um balanço. Miguel caminhou mais devagar, tocando nas flores do jardim como se elas fossem feitas de cristal e pudessem se quebrar ao toque. Quando Eduardo abriu a porta da frente, o que eles encontraram dentro os deixou sem palavras. A casa era ainda mais bonita por dentro do que por fora, mas não foi a beleza que deixou a família Santos sem fala, foi o fato de que cada detalhe havia sido pensado especificamente para eles. A sala estava mobiliada com um sofá grande o suficiente para os quatro se sentarem juntos confortavelmente, uma estante de livros já preenchida, Eduardo havia notado que Miguel adorava ler, e uma mesa de jogos no canto, porque havia observado que Davi adorava quebra-cabeças. Eduardo, sussurrou Carla, quando você teve tempo para organizar tudo isso? Tive ajuda, disse Eduardo, sorrindo. E muitas pessoas trabalharam dia e noite para deixar tudo pronto. Eles subiram as escadas, e Eduardo abriu a primeira porta. Davi, este é seu quarto. O quarto estava decorado com tema espacial, estrelas no teto, planetas pintados nas paredes, e uma cama em formato de nave espacial. Havia uma escrivaninha pequena, uma estante com livros sobre astronomia, e um telescópio junto à janela. Davi entrou devagar, tocando em cada objeto como se estivesse em um sonho. Eduardo, disse ele com voz embargada, você lembrou que eu quero ser astronauta. Lembrei de tudo sobre você, disse Eduardo, ajoelhando-se ao lado do menino. E sobre seu irmão também. O quarto de Miguel estava na porta ao lado. Quando entraram, Miguel soltou um suspiro audível. A decoração era mais sóbria, mas não menos cuidadosa, uma escrivaninha grande, estantes repletas de livros, um computador para escrever, e posters de autores famosos nas paredes. Você disse que quer ser escritor, disse Eduardo. Pensei que precisaria de um lugar adequado para escrever suas histórias. Miguel se aproximou da mesa, passando os dedos sobre a superfície lisa. Eu nunca tive uma mesa só para mim. Agora tem, disse Eduardo. E muito mais. Carla havia permanecido em silêncio, observando a interação entre Eduardo e seus filhos. Quando ele mostrou o quarto principal, amplo, aconchegante, com uma suíte completa, ela finalmente não conseguiu mais conter as lágrimas. Eduardo, isso é demais. É lindo demais, é caro demais, é. Ela se interrompeu, soluçando. Eduardo se aproximou dela. Carla, você merece isso. Vocês merecem isso. Merece uma casa onde não precisa se preocupar se o aluguel vai atrasar, merece um banheiro que não tem filtração, merece uma cozinha onde pode cozinhar para a família sem pressa porque não precisa correr para o próximo emprego. Falando em trabalho, disse Carla, enxugando os olhos, eu ainda preciso. Não, interrompeu Eduardo suavemente. Ou melhor, só se quiser. Só se for algo que te faça feliz. Não por necessidade financeira. Desceram novamente para o térreo, e Eduardo os levou para a cozinha. Era espaçosa, moderna, mas aconchegante, o tipo de cozinha onde uma família poderia se reunir para refeições sem pressa. E há mais uma coisa, disse Eduardo, dirigindo-se à porta dos fundos. Davi disse que seria bom ter um quintal. Quando abriram a porta, encontraram um quintal amplo com grama verde, árvores frutíferas, e no centro, uma mesa de piquenique sob um pergolado. Mas o que fez Davi gritar de alegria foi o balanço pendurado na árvore grande do fundo. Posso brincar? Perguntou ele, já correndo em direção ao balanço. Esta é sua casa agora, disse Eduardo. Pode fazer o que quiser. Enquanto Davi testava o balanço e Miguel explorava cada canto do quintal, Eduardo e Carla ficaram parados na varanda dos fundos, observando. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou Carla suavemente. Eduardo ficou quieto por um momento, observando os meninos brincarem. Sabe aquele sentimento quando você encontra algo que nem sabia que estava procurando?
Quando duas crianças me pediram para ser o pai delas, mesmo que por um dia, elas me devolveram uma parte de mim que eu achava que havia perdido para sempre. Ele se virou para Carla. Eu não estou fazendo isso por caridade. Estou fazendo porque vocês me salvaram tanto quanto eu estou tentando salvar vocês. Carla sentiu, finalmente começando a acreditar que aquilo era real. Há só uma coisa, disse Eduardo, tirando mais um envelope do bolso. Quero que você continue estudando. Sei que você parou a faculdade para trabalhar quando os meninos nasceram. Este envelope tem informações sobre bolsas de estudo em universidades perto daqui. Se você quiser, é claro. Carla pegou o envelope com mãos trêmulas. Havia sonhado em voltar a estudar por anos, mas nunca havia tido tempo ou dinheiro. Eduardo, disse ela, a voz mal saindo, como eu vou te agradecer por isso tudo? Deixando-me fazer parte da família de vocês, respondeu ele. É tudo o que eu quero. Naquele momento, Davi veio correndo do quintal. Eduardo! Eduardo! Quando a gente vai se mudar para cá? Eduardo sorriu. Que tal hoje mesmo? Suas coisas já estão sendo trazidas. Como se fosse um sinal, uma van de mudanças apareceu na rua, seguida por um carro que Eduardo reconheceu. Era Marcos, seu advogado, acompanhado por mais algumas pessoas. Quem são eles? Perguntou Miguel. São pessoas que vão nos ajudar a começar nossa nova vida, disse Eduardo. Mas antes de qualquer coisa, há algo que preciso perguntar formalmente. Eduardo se ajoelhou na varanda, ficando na altura dos dois meninos. Miguel, Davi, vocês gostariam que eu fosse oficialmente o pai de vocês? Para sempre? Sim, gritaram os dois em uníssono, se jogando nos braços dele. E pela primeira vez em 5 anos, Eduardo Henrique chorou lágrimas de felicidade pura. 6 meses depois, Eduardo estava sentado na mesma mesa de piquenique do quintal, corrigindo alguns relatórios de trabalho enquanto observava Miguel e Davi brincando com os vizinhos. A adoção havia sido finalizada na semana anterior, e os documentos oficiais estavam emoldurados na parede da sala, uma lembrança permanente do dia em que uma família de verdade nasceu. Carla havia voltado à universidade para terminar o curso de pedagogia que havia interrompido anos antes. Ela ainda trabalhava, mas agora por escolha, não por desespero, meio período em uma escola próxima, fazendo algo que amava, ensinar crianças. As noites eram suas para estudar, para estar com a família, para ser simplesmente mãe sem o peso da sobrevivência. Pai, gritou Davi do outro lado do quintal. A palavra ainda fazia o coração de Eduardo acelerar toda vez que a ouvia. Vem ver o que eu descobri no telescópio. Eduardo deixou os relatórios de lado e caminhou até onde Davi estava com o telescópio apontado para o céu que começava a escurecer. Miguel estava ao lado do irmão, segurando um caderno onde anotava as descobertas astronômicas de Davi. É Júpiter, disse Davi, excitado. Consegui ver as luas. Quer olhar? Eduardo olhou através do telescópio, e realmente conseguiu distinguir o planeta e suas luas. Incrível, Davi. Você vai ser um astronauta brilhante. E Miguel terminou mais uma história, acrescentou Davi. Desta vez é sobre um homem que descobre que ser rico de verdade não tem nada a ver com dinheiro. Eduardo sorriu, olhando para Miguel que corava levemente. Posso ler depois? Claro, pai. Escrevi pensando no senhor. A palavra senhor ainda parecia às vezes um resto do respeito formal que os meninos haviam aprendido a demonstrar por adultos. Mas cada vez menos, Eduardo notou. Cada vez mais, ele era simplesmente pai. Carla saiu da casa carregando uma bandeja com sanduíches e sucos. Hora do lanche, anunciou. Ela havia engordado alguns quilos nos últimos meses, o resultado de não pular refeições para economizar dinheiro, e Eduardo achava que ela nunca havia ficado mais bonita. Eles se sentaram juntos na mesa de piquenique, e Eduardo observou aquela cena com uma gratidão profunda que ainda o surpreendia às vezes. Ali estava tudo o que ele havia procurado sem saber, o barulho alegre das conversas familiares, a preocupação carinhosa sobre o dia de cada um, os planos para o fim de semana, as pequenas frustrações e alegrias compartilhadas. Eduardo,
disse Miguel de repente, você nunca se arrepende? De ter mudado toda a sua vida por nossa causa? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele olhou ao redor, para a casa que agora pulsava de vida, para Carla que sorria mais facilmente a cada dia, para Davi que havia desenvolvido uma confiança que brilhava em seus olhos, para Miguel que ainda o tratava com reverência às vezes, mas que estava aprendendo a ser criança novamente. Miguel, disse ele, pousando a mão no ombro do menino, vocês sabem aquela história que você escreveu? Sobre o homem que descobre o que é ser rico de verdade. Miguel assentiu. Aquela história é sobre mim. Eu passei anos acumulando coisas que pensava que me fariam feliz. Carros, casas, dinheiro no banco. Mas vocês me ensinaram que riqueza real é ter alguém para amar e alguém que te ama de volta. É ter propósito. É ter família. Eduardo parou, emocionado. Não apenas não me arrependo, agradeço todos os dias pela coragem que vocês tiveram de pedir ajuda a um estranho na rua. Você nunca foi um estranho, disse Davi com a sabedoria simples que às vezes assombrava Eduardo. Desde o primeiro dia, você sentiu como família. Naquele momento, como se o universo quisesse adicionar uma pontuação perfeita à conversa, começaram a aparecer as primeiras estrelas no céu. Davi imediatamente correu buscar o telescópio, Miguel foi buscar seu caderno de observações, e Carla começou a recolher os pratos do lanche. Eduardo ficou sentado por um momento, observando sua família se mover ao redor dele com a naturalidade de quem pertence ali. Lembrou-se daquele homem solitário que havia sido 6 meses antes, parado debaixo da chuva, carregando o peso de uma vida vazia apesar de todas as suas realizações materiais. Aquele homem havia morrido na chuva naquela quinta-feira. Em seu lugar, havia nascido um pai, um companheiro, um homem com propósito real. Pai, chamou Davi. Vem ver. Consegui encontrar a constelação que você me ensinou. Eduardo se levantou e caminhou em direção aos seus filhos de verdade agora, no coração e na lei. Enquanto caminhava, sentiu uma presença ao seu lado e olhou para cima. Se existiam anjos, ele pensou, eles provavelmente sorriam quando famílias nasciam desta forma, não através de laços de sangue, mas através de laços de escolha, amor e necessidade mútua. Já vou, respondeu para Davi, e na palavra simples havia toda a promessa de um homem que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Aquela noite, quando todos já estavam dormindo, Eduardo ficou acordado por alguns minutos extras, ouvindo os sons de sua casa cheia de vida, Carla estudando no quarto ao lado, Miguel escrevendo em seu caderno mesmo depois da hora de dormir, Davi murmurando nomes de planetas em sonhos. Era o som da felicidade, e Eduardo adormeceu sorrindo, sabendo que acordaria no dia seguinte não como um homem rico que havia decidido fazer caridade, mas como um pai que havia sido salvo pelo amor de seus filhos.